Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar um texto com você que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, onde Jesus se intitula o Eu Sou. Dessa vez, o Eu Sou, o Bom Pastor. E é interessante que o texto de João narra Jesus ainda conversando com os fariseus, com o povo, com o homem que havia sido curado em João capítulo de número 9, logo ali na saída do templo, logo ali na saída do lugar religioso de Israel, onde havia pessoas. Jesus se encontra com o homem que havia curado no início do capítulo 19 e depois que termina ali de ter esse encontro com esse homem, Jesus começa a ensinar o povo e se cercado de líderes religiosos, do próprio povo, do próprio cego, dos seus discípulos. Ele faz uma declaração muito importante que fala sobre a pessoa de Jesus como um pastor. E é sobre isso que eu queria ler com você. Se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 10, a partir do verso número 1, que diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sob outra parte, esse é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão a um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Se alguém entrar sobre mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o empregado, que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximando, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conheceu e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-las. Ninguém tira-as de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dar e para retomar. Esta ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve uma divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado ou perdeu o juízo, por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um endemoniado pode abrir os olhos aos cegos? Porque Jesus tinha curado um homem cego no capítulo 9 e o texto é a mesma coisa. A mesma narrativa do capítulo 9 é a narrativa do capítulo 10. A Bíblia está dividida em capítulos, mas infelizmente essa divisão que nos ajuda na hora da leitura, na hora de buscar textos, na hora da gente compreender os santos escritos, acaba muitas vezes mutilando uma história ou uma passagem que é única, tá bom? É o mesmo relato, o mesmo registro. João capítulo 8, você vê Jesus no templo, Jesus sai do templo, começa o capítulo 9 e Jesus, depois de curar o homem inteiro, um relacionamento ali com o homem, onde o homem curado fala assim: Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o Cristo. Aquele homem adora Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa explicando essa verdade. Eu sou o bom pastor. Primeiro ele fala sobre a porta das ovelhas. É interessante a gente lembrar sempre que na cultura de Israel, Israel sempre cultivou ovelhas. Israel sempre foi um povo, uma nação pastora em geral. E é interessante que quando a gente analisa o comportamento dos pastores em Israel, como que eles faziam? Eles pegavam as ovelhas de manhã, levavam as ovelhas para pastagem, para beber água, para cultivar, para poder cuidar dessas ovelhas.
e depois de um determinado período, já entardecendo, eles traziam novamente essas ovelhas e colocavam essas ovelhas justamente no aprisco, colocavam essas ovelhas num lugar reservado. Geralmente ficava nessa divisão, né, do dia ficava com o pastor e de noite ficava com um porteiro, com um vigia que cuidava dessas ovelhas à noite. Somente o pastor entrava pela porta, cuidando, levando o seu rebanho para dentro, e depois o porteiro fechava a porta, porque tinha um dono, ele era o pastor, ele era o dono das ovelhas, as ovelhas eram dele, ou eram dos dois, do porteiro e do pastor, e assim eles faziam essa divisão de cuidado entre o dia e a noite. É interessante que Jesus fala que essa analogia do aprisco, né, do lugar, é Israel. Esse aprisco aqui é justamente Israel. Se você for pegar, por exemplo, o texto que Jesus diz, no verso 16, ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não são desse povo. Mas ele fala assim, essas ovelhas que não são de Israel, é necessário que eu também as conduza. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando de nós, que não somos de Israel, mas Jesus, pela sua voz, porque Ele chamou, porque Ele nos convidou como Senhor e Salvador, nós entendemos a sua voz, cremos na sua voz e hoje fazemos, né, parte do rebanho, todos juntos de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Israel é o aprisco, só que o texto bíblico diz que Jesus fala sobre esse verdadeiro pastor que leva as ovelhas para dentro do aprisco, para dentro de um pequeno cercado, muitas vezes feito até mesmo de pedra, que aquele que entra pela porta junto com as ovelhas é o verdadeiro pastor, é o dono das ovelhas. E muitos em Israel se intitulavam pastor e cuidavam das ovelhas, ou seja, cuidavam do povo de Israel, mas que não eram de fato pessoas que cuidavam verdadeiramente do povo. Muitos se intitulavam líderes em Israel, mas infelizmente não tinham o favor divino ou o compromisso com Deus de verdadeiramente cuidar uns dos outros. A religião de Israel era muito confusa e era mais um sistema de acusação uns com os outros, dos quais tornava muitas vezes os líderes religiosos, os fariseus e os saduceus, em as estrelas do povo, os saduceus até as estrelas ricas, porque eram grandes proprietários de terra, e isso vem se arrastando logo depois dos exílios, onde os saduceus se enriqueceram nas terras de Israel. Você pode depois ler essa questão da política da terra de Israel e as riquezas e tudo mais. Mas a grande verdade é que os religiosos que deveriam ser os exemplos, na verdade em Israel havia uma politicagem, uma corrupção muito grande, e a gente percebe que Jesus está falando justamente disso. Aqueles que eram para ser mestres e conduzir o povo de Israel, a Deus e ser de fato líder deles, eles não conseguiam ser. E Jesus está falando isso e se intitulando que ele é essa porta verdadeira que pega o povo e leva o povo a pastagens, ou seja, ele é o caminho correto que leva o povo ao conhecimento, que leva o povo a se saciar, a se encher, Ele mesmo vai dizer que por exemplo, João capítulo de número 6, que ele é o pão da vida e quem come dele jamais terá fome. E, por exemplo, ele diz em João capítulo 4 que ele tem a água da vida, que se ele desse a água da vida para a mulher samaritana, ela nunca mais teria sede. E ela fala para o Senhor, Senhor, dá-me dessa água. Jesus está sempre se intitulando no livro de João como aquele que supre a nossa necessidade, por isso ele é a porta. Além da necessidade, Jesus também se intitula o bom pastor, ou seja, aquele que dispensa todo o cuidado sobre aqueles que estão sobre suas mãos, sobre aqueles que conhecem o pastor, que reconhecem a sua voz e permitem com que ele de fato seja o seu líder. E como não fazer uma analogia com um texto rico da palavra de Deus, que vem também do descendente de Jesus, o rei Davi, que escreveu o Salmo 23. É interessante que Salmo 23 é um salmo de cuidado. O Senhor é meu pastor, e aí, pelo Senhor ser o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me a água tranquila, refrigera a minha alma. Não é verdade? Tudo isso é cuidado, tudo isso é a mão de Deus gerenciando cuidado, assim como um pastor gerenciava cuidado sobre suas ovelhas. É interessante que a ovelha ela é um animal completamente dependente do seu pastor.
A ovelha muitas vezes precisa de cuidado, muitas vezes precisa de orientação, a ovelha precisa de direção, a visão da ovelha não é boa. A ovelha, ela tem medo de água porque quando a ovelha ela se molha, por exemplo, se ela for atravessar, uma ovelha detesta água e barulho de água porque quando ela molha, o peso dela por causa dos seus pelos triplica, não é? Mais ou menos você lavar um colchão, lavar um edredom, perdão. Quando você bota o edredom numa máquina, por exemplo, ele está levinho. Quando você vai tirar, ele parece que você está tirando uma pessoa de dentro da máquina ou de dentro de um tanque, não é? É mais ou menos isso que acontece com a ovelha por causa da água. Ela retém água e o peso dela muitas vezes dobra, triplica. Então ela, por um instinto natural, ela não gosta de águas. Por isso que lá no Salmo 23 diz que o bom pastor, leva as ovelhas a águas tranquilas. Muitas vezes quando o pastor achava esses lugares onde havia águas, essas águas, né, turbulentas, o pastor, ao invés de levar as ovelhas para próximo de um rio, por exemplo, o pastor muitas vezes ele cavava uma pequena valeta onde a água vinha por essa valeta até onde estava o rebanho para que as ovelhas pudessem beber dessa água sem a necessidade de ir próximo do rio. Tudo isso a gente estuda com relação ao povo de Israel e o cuidado dos pastores na terra de Israel e a gente percebe que Jesus tem o mesmo princípio de gerenciar cuidado sobre a nossa vida. Por isso que ele se intitula o bom pastor, o pastor que é capaz de cuidar das ovelhas de forma tão esplêndida, tão maravilhosa, tão significativa que ele é capaz de doar até a sua vida para o bem-estar das suas ovelhas. E é isso que Jesus Cristo é, ele é o bom pastor, é aquele que se doou, que se doa, que se deu na cruz do Calvário para que a gente tivesse uma condição, para que a gente tivesse comunhão com Deus, para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados, como falamos no capítulo 9, no estudo do capítulo 9 do Eu Sou, nome de Deus dado que Deus deu a si mesmo e falou desse nome a Moisés. Jesus está citando Eu Sou, ou seja, está falando, não é, que para o povo de Israel, olha, o Eu Sou que vocês chamam de Deus sou eu, o Eu Sou. E eu sou, ou seja, eu sou o Deus que é o bom pastor, que cuido de vocês, porque eu dou a minha vida para que vocês tenham qualidade, para que vocês tenham comunhão com Deus, para que vocês tenham habitação plena do Espírito Santo, para que vocês não andem perdidos, para que vocês não acreditem em tudo que vocês escutam. Pelo contrário, para que vocês sejam saciados como o pão da vida que eu sou, como a água da vida que eu sou, como aquele que dá o caminho para vocês, que abre a porta do aprisco e leva vocês a pastos verdejantes. É isso que Jesus Cristo queria ensinar para o seu povo. Confiem em mim, acreditem em mim, porque eu sou o bom pastor. Eu quero o melhor para a vida de vocês. Eu quero gerenciar, cuidar, administrar a vida de vocês com todo carinho, porque vocês são ovelhas que o meu Pai deu. E o texto é muito legal que diz, as ovelhas que o meu Pai me deu, ninguém pode tirá-las da minha mão. Quando a gente conhece, confia, entrega a Jesus Cristo, nos entregamos a Ele, aos seus cuidados, jamais a gente vai ser desamparado, jamais a gente vai ficar à mercê, não é como ele mesmo diz, existem muitos pastores que quando escutam ou quando surgem os ladrões, quando surge o perigo, esses pastores vão embora porque não são na verdade os seus verdadeiros pastores. Mas eu não, eu fico até a morte, né? Como Jesus mesmo na sua história mostra, eu fico por vocês e pago um preço pela qualidade da vida de vocês. Então que a gente creia no Senhor Jesus Cristo como pastor, que a gente se entregue a Jesus Cristo para que Jesus Cristo pastoreie a nossa vida. E como Jesus Cristo pastoreia a nossa vida? Quando Ele, por meio da sua palavra, começa a nos instruir e nos dar a direção da nossa vida. Jesus Cristo nos ensina, por exemplo, a como orar. Jesus Cristo nos ensina como nos portarmos diante das pessoas. Jesus Cristo nos ensina sobre os valores diante de Deus. Por exemplo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas, Jesus está falando sobre comer, sobre vestir, sobre beber. Jesus está falando, olha, as necessidades de vocês, não se preocupem com elas. Deus alimenta os pássaros e eles não plantam nada. Olha, os lírios do campo são tão bonitos, nem mesmo Salomão na sua glória se vestiu dessa forma. Será que vocês não têm mais valor que essas coisas? Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não é? Busquem, por exemplo, orar, como Jesus disse em Mateus capítulo de número 6. Não fiquem fazendo de vã repetições como fazem os escribas e fariseus para se aparecer, para dizer que são espirituais. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, em secreto, ore a Deus. Ore lá no secreto ao seu Deus e o Pai Celeste ali naquele momento de comunhão vai recompensar a sua vida. Talvez não até mesmo com o pedido que você está fazendo, mas com coisas muito melhores, muito mais significativas diante de Deus e diante das pessoas. Porque essa é a minha função. A função de Jesus é ser o nosso bom pastor.
o pastor que dá a sua vida em prol das suas ovelhas, o pastor que gerencia a vida da sua ovelha para que a sua ovelha seja a mais próspera, a mais abençoada, a mais sadia diante de Deus e diante dos outros. Jesus deseja qualidade de vida, mas para isso a gente precisa permitir que Ele pastoreie a nossa vida. É muito fácil a gente querer Jesus como o nosso bom pastor. Difícil é a gente tirar as rédeas, não é? Entregar de fato o controle para Jesus, para que Jesus governe a nossa vida. Mas quando a gente faz isso, a gente descansa, a gente acha paz, a gente recebe um fardo mais leve, como diz Mateus capítulo de número 11, a gente enxerga melhor a nossa vida, a nossa própria existência, e a nossa vida dependente de Jesus e com Jesus se torna uma vida muito mais prazerosa e cheia do contentamento, da alegria, das manifestações de bondade e misericórdia que só o Senhor derrama sobre os seus filhos. É isso que Deus deseja para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos ensina que o teu Filho é o bom pastor. Te agradecemos porque sabemos que Ele de fato é um bom pastor, Ele é o Emanuel, Ele é aquele que veio, ó Deus, a esse mundo para nos mostrar o quão grande, ó Deus, é o teu amor por cada um de nós. E Ele mostrou esse amor, ó Deus, nos ensinando, mostrando para nós que Ele é a direção e se doando por cada um de nós. Nós te agradecemos por Jesus ser um bom pastor, o melhor pastor que poderíamos ter, e pedimos que Ele de fato seja, ó Deus, o gerente, a direção, o guia da nossa história e da nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.